Meio atacante Luan diz ser humilhado na sua passagem pelo Goiás, manda um recado para o Verdão, para o goleiro Tadeu e diz que o seu amigo no Goiás era o Marcelo Rangel. A gente sabe, né, que tinha, digamos, que os dois não morriam de amores, né, o Tadeu e o Marcelo Rangel, nesses últimos anos do Goiás, o que isso quer dizer e algumas outras coisas que a gente pode acrescentar após os ânimos mais calmos, né, desta eliminação na Serrinha. Quero falar também sobre a declaração polêmica do técnico Zé Ricardo. Será que existe, digamos assim, uma concorrência no Goiás? O que ele quis dizer exatamente sobre esta parte do fogo amigo? Será que corre risco de demissão justamente por essas falas? Algo, por exemplo, que aconteceu de forma instantânea com o técnico Emerson Ávila sobre a Sul-Americana, né, do ano passado, quase um ano atrás, a estreia do Goiás na Sul-Americana contra o Santa Fé, e hoje a gente vê um clube tão decadente e atrasado quanto. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Pix Brasil para você fazer a sua aposta na Copa do Brasil com R$20 de graça. Para começar a apostar, esse bônus de boas-vindas 100% gratuito na plataforma, só pegar o link no primeiro comentário fixado e realizar o seu cadastro. Como por exemplo, na Copa do Brasil, os jogos desta quinta-feira. Fortaleza e Retrô, a vitória do Fortaleza em casa pagando 1,36 a cada real apostado. Vitória do Anápolis contra o Botafogo de Ribeirão Preto, pagando 5,27 em caso de zebra aí do Anápolis, um empate 3,75. Vitória do Maringá contra o Amazonas a 2,10 e uma vitória também do Criciúma contra o Brasiliense 1,70. Essas e todas as outras odds, teremos aí São Bernardo e Corinthians, Águia de Marabá e Capital e as outras partidas da Copa do Brasil, Copa Verde, também os duelos do final de semana. É na Pix Brasil, o link no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a declaração polêmica do técnico Zé Ricardo. Até o momento, a única possibilidade, né, que ele pôde, digamos assim, de falar, de conversar com a imprensa, com o torcedor, na coletiva após a eliminação contra o Goiânia na Serrinha e soltando algumas verdades. Em termos de o André Rodrigues, que fez essa pergunta, de fogo amigo no Goiás. Assim, acho que aquilo que o Zé Ricardo quis dizer não foi em relação, por exemplo, quando ele cita que em 65 dias no Goiás ele se sente e enxerga muito mais esmeraldino do que outros personagens que já estão no clube há vários anos. Eu vejo que ele quis dizer muito mais em relação ao pensamento, né, desta diretoria, dos conselheiros, enfim, até mesmo no dia a dia do clube, do que propriamente de oposição. Até porque a oposição no Goiás seria uma utopia gigantesca, tá? Não que, assim, eu não sou um cara de conseguir enxergar assim maneiras do Goiás sair da forma que ele é gerido hoje, né? Eu já tenho esse pensamento assim desde a temporada passada, onde falei, olha, esse modelo de gestão ele é melhor do que o passado, né? Do que onde o Goiás tinha um presidente, etc, aquela coisa errada toda. Mas está longe de ser um clube dos sonhos, um Goiás profissional, um Goiás 100% isento, vamos colocar assim, ou até mesmo com a pequena participação do torcedor. Isso não vai acontecer e, sendo bem sincero com vocês, eu não consigo enxergar isso nunca no Goiás, tá? De participação de torcida, de aumento do conselho, de votação. E quando chegar uma SAF, né, a pessoa que investir vai ter aí, sei lá, 90, 50, 70, que seja, das ações do clube, tomando de conta, né, e aí o torcedor acaba ficando fora disso. Era muito melhor se fosse para o torcedor ficar tão banalizado como ele é no clube, se fosse uma SAF séria com poder de investimento também na montagem de elencos, um clube mais profissional, que dê mais conforto em seu estádio, enfim. Não acho que o torcedor do Goiás ele quer só votar, só palpitar, não é isso, mas sim ver uma mudança dentro do clube, aspectos de gestão, de filosofia, de reforços e obviamente, né, dentro de campo isso acaba refletindo. Vejo que essa entrevista do Zé Ricardo, se fosse no ano passado, onde todas as decisões eram tomadas pelos membros, né, da família e que tem um ego gigantesco, né, onde você falar algo que não agrada, seja um jogador, um técnico, até mesmo um comentarista, né? O Marcelo Borges ele já relatou isso inúmeras vezes, né? Da forma de tratar, sendo que às vezes ele faz uma crítica um pouco mais pesada, muito longe de ser desleal, e aí o dirigente já vem falando em um outro tom, né? Natural do ser humano sentir uma outra revolta, mas quando isso ultrapassa
a questão profissional do clube atrasa muito, né? E o Emerson Ávila, por exemplo, foi uma presa fácil nesse quesito do ano passado, onde ele simplesmente falou a verdade, né? Naquela escalação do Goiás contra o Ginásio. Eu acho que a competição que eu mais passei raiva com o Goiás, assim, não de jogo, não de ansiedade pela partida, não de levar um gol no finalzinho, nada disso. Mas em termos, assim, de você olhar, querer muito uma coisa e não poder fazer absolutamente nada contra times fracos, né? Se o Goiás utilizasse o seu elenco 100% titular na Sul-Americana, o Goiás poderia tranquilamente chegar em primeiro lugar com mais facilidade naquele grupo e até mesmo eliminar o Estudiantes, tá? Não seria nenhuma aberração. Mas aí você vê, né? Após aquele empate, nossa, aquele empate contra o Ginásio aqui na Serrinha foi uma coisa de louco, assim. Era só vencer o jogo, o Goiás garantia a primeira colocação e a classificação por consequência. Utilizou um time reserva, não jogou nada, poupando, vamos colocar assim, para o Campeonato Brasileiro. E o Emerson Ávila, na entrevista coletiva, disse que aquela decisão foi tomada junto com a diretoria, um pensamento da diretoria do clube, onde a comissão técnica, o grupo de jogadores acabam conciliando, né, aquele mandato, aquela ordem que vem de cima, natural. Todo mundo sabia daquilo, até o Paulo Rogério Pinheiro, o Edmil, nas suas entrevistas, eles falavam desta prioridade do Campeonato Brasileiro. E passou, acho que nem... O Goiás esperou, né, o Armando Evangelista ficar livre lá em Portugal. O próprio Edmil revelou isso. Por isso que manteve o Emerson Ávila tanto tempo no comando. Assim que foi possível contratar o Armando, o Emerson Ávila, que era um nome querido, vamos colocar assim, nas entrevistas, foi demitido de forma imediata, sabe? Então, assim, é complicado. Se fosse o Goiás do ano passado, o Zé Ricardo, nesse momento, provavelmente já estaria curtindo com a família no Rio de Janeiro. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito desse assunto, mas não adianta ser profissional ou falar que tem uma gestão profissional e insistir em mesmos erros, né? Acho que o Zé Ricardo quis dizer até mais isso, porque o Goiás não tem oposição, não tem fogo amigo ali dentro do clube, né? Eu não consigo enxergar isso de forma alguma, mas do pensamento de não pagar, por exemplo, um salário de R$200 mil para o centroavante uruguaio Mauro Mendes e uma compensação financeira, o mesmo pensamento do ano passado. Enfim, eu consigo enxergar mais ou menos dentro desse cenário. Pode deixar a sua opinião também aqui embaixo nos comentários. Seguindo o nosso vídeo de hoje, quero falar também sobre a declaração polêmica do atacante Luan, que não foi só polêmico dentro de campo, mas também fora dele. E assim, mesmo com, acho que a eliminação ela é dolorida, por isso até coloquei no título da live, né, que foi o maior vexame da história do Goiás. Até vi um torcedor do Goiânia me questionando, porque o Goiânia é o quarto maior campeão do estado. De fato, né, o Goiânia não é o menor clube, está longe disso, de ser o menor clube, por exemplo, que o Goiás já foi eliminado em uma competição, né? Se a gente considerar que já teve o Águia de Marabá, o Brasília, o Botafogo da Paraíba, o Ituano, enfim, River do Piauí, o Goiás já passou vexames inacreditáveis. E isso a gente só está pegando de 2014 para cá. Mas o que eu quis dizer é em relação de você não conseguir nem sequer eliminar um clube que não gasta talvez 10% do seu orçamento na temporada, aliás, por mês, né? Acho que não dá isso, a folha salarial do Goiânia, e ao mesmo tempo você ser, qual seria a palavra certa? Você cair na armadilha, na provocação, como por exemplo o presidente do Goiânia, dentro do seu direito, o Alexandre Godoy, apesar de ter falado uma outra bobeira sobre a torcida, garantiu que o Goiânia iria eliminar o Goiás na Serrinha. Aí, cara, isso vai lá e acontece. Aí você vê um jogador como o Luan, que não fez nada aqui no Goiás, ao menos foi sincero para pedir uma rescisão de contrato. Vi muitos torcedores falando que foi um sanguessuga, que pegou o dinheiro do Goiás, nada disso. O Goiás foi lá e contratou o jogador. Ponto final. Errado é quem contrata, e o Luan pelo menos pediu para sair do clube sem ter que ficar, digamos assim, encostado durante toda a temporada. Então o Goiás ele caiu duas vezes, né? Tanto na provocação de um clube infinitamente menor, que é o Goiânia. Hoje o Goiânia é bem menor do que o Goianésia e do que, sei lá, o Anápolis, o Aparecidense, o Goiatuba. Me perdoe os torcedores do Goiânia, mas é a verdade atual. Da mesma forma que hoje o Goiás é um clube menor do que o Fortaleza e o Cuiabá. A história não diz isso, mas no momento sim, tá? Então é humilhante por esses dois lados. Apesar que o Cuiabá também, assim, mas a última vez que o Goiás conseguiu ficar 4 anos na Série A de forma seguida foi
foi em 2003, né? Subiu em 99, ficou 2000, 2001, 2002 e 2003. Então assim, o Cuiabá já conseguiu isso. E o Goiás, desde que caiu em 2010, não fez mais. O Luan disse o seguinte, abre aspas, eu fui muito humilhado na minha passagem pelo Goiás. Sempre respeitei muito a instituição, mas quando cheguei aqui, só Deus sabe o que eu passei. Já treinei contra o Tadeu várias vezes dentro do clube, ele sabia que eu bato cruzado, mas eu também bato dos dois lados, tanto do lado direito como do lado esquerdo. A cavadinha ele não esperava, peço desculpas a ele, fiz aquela comemoração. Muitos sabem que eu sou assim. E ele falou também sobre o Marcelo Rangel, abre aspas, não sou inimigo nem amigo dele, do Tadeu. Dentro do clube, sempre fui muito parceiro do Marcelo Rangel, que saiu. Respeitei todo mundo dentro do Goiás, mas a amizade de algumas pessoas ficam para sempre e outras ficam no passado. Fecha aspas, foi essa declaração do atacante Luan. E a gente sabe, né, que o Marcelo Rangel e o Tadeu, a própria entrevista do Marcelo Rangel também, acho que foi a Rádio Bandeirantes, quando deixou o Goiás, deixou isso claro, né, que ele não era, digamos assim, um amigo próximo do Tadeu, de jantar na casa ou algo nesse sentido, mas não era um inimigo, né, vamos colocar assim também, muito por conta desta parte profissional, mas ficava bem claro, digamos assim, esse racha dentro do elenco do Goiás, ou pelo menos uma questão de amizade, de um lado do Tadeu e outra do Marcelo Rangel, e o Luan acabou expondo isso. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto, se faz sentido essas declarações. E cara, eu não tenho nem argumentos para rebater aqui não, tá? Sobre o Luan. Acho que isso que eu disse o Luan pelo menos pediu para sair do Goiás, tá? Ele pediu para rescindir o seu contrato lá em 2022, né? 12 partidas só pelo Verdão. Pelo menos ele pediu para encerrar o contrato. Quem está culpado nessa história foi quem contratou. E agora, você ser eliminado pelo Goiânia, caindo nas provocações, aquela coisa que eu já falei na live, né? A gente não tem nem força nem para contestar mais. Mas se for o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Pix Brasil com R$20 gratuitos para você começar a postar. O link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!